Estou aqui com um casal que é uma bênção, né? Meu amigo Caio, Carol, amigo de algum tempinho já. Glória a Caio, Deus, se certo? apresenta um pouquinho aí. Caio, Carol, se apresenta um pouquinho. Fala um pouquinho de... A gente costuma falar, começar de como foi que Cristo chegou na vida de vocês. Fala um pouquinho pra gente aí como é que é. Eu sou a Caroline, né? Sou a esposa do Caio. E eu conheci Jesus através de curiosidade. O Caio, na verdade, foi meu discipulador, porque de tanto eu ver ele indo para a igreja, eu decidi ver o que tinha nessa igreja, o que ele estava fazendo lá. E aí fui pega com Jesus, né? Chegando e sair mais. Eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. E aí, para mim, bastou um dia que eu fui para lá, para a igreja. Eu tive um encontro com Jesus, eu fiquei muito emocionada, ele ficou muito no meu coração e eu nunca mais saí. E foi isso. Amém. Gente, meu nome é Caio, tenho 25 anos, nossa líder de célula. O meu testemunho é muito rápido. Na verdade, eu fui ganho para Jesus, vamos dizer assim, numa padaria. Né? Eu fui discipulado numa padaria sem saber que estava sendo discipulado. Então, através da vida de um homem, inclusive o nome dele é Júlio, que é da nossa antiga igreja, né? Da primeira igreja que a gente frequentou. O Júlio foi me ganhando aos poucos, me ensinando aos poucos. Eu não gostava de crente, não gostava de igreja, muito menos de pastor. Então o Júlio ele foi me ensinando com a própria vida dele o que é ser um verdadeiro cristão. Então aí ele me convidou para ir para essa igreja. E aí quando eu fui para essa igreja, eu nunca mais saí. Então aí até hoje, na verdade, a gente teve nosso momento aí que nós escorregamos, enfim, mas depois disso a gente, glória a Deus por isso, se firmou através da vida do Júlio. E glória a Deus por isso. Então foi assim mais ou menos a nossa conversão. Glória a Deus. Então eu tenho certeza que Deus tocou no meu coração para a gente falar sobre esse tema discipulado, porque além de acompanhar o trabalho que vocês fazem como líder de células, né, evangelizando aqui na Quebrada, na ZN, né, que poucos fazem isso, também não é só um trabalho de evangelismo, mas é um trabalho de pastoreio, de cuidado. Você está ali fazendo com que as pessoas sejam mais parecidas com Cristo, através do Espírito Santo. E eu queria que a gente junto conversasse sobre isso, né? Porque eu acredito que algumas pessoas não têm um entendimento claro do que é isso, né? Eu acredito que algumas igrejas não têm um entendimento claro sobre isso. Então aqui através desse bate-papo a gente pode desenrolar isso, desenvolver esse assunto. E eu queria que vocês me dissessem o que é discipulado afinal. Posso começar a falar? Então, como o Betinho disse, a gente tem um trabalho aqui na Zona Oeste, onde a gente, onde essa mensagem, esse tema discipulado nos resgatou de fato, né? Embora essa palavra já era muito usada no Antigo Testamento, porém, depois que nós nos firmamos, depois que nós conhecemos a Cristo, nós fizemos uma reavaliação de tudo que hoje nos fez nos firmar. E essa palavra foi discipulada, a gente mergulhou nessa palavra, a gente foi bem intenso nessa palavra. E eu quero deixar aqui o princípio bem básico do que seria a palavra discipulado. Pega o livro, por favor. Então, nós queremos que o melhor discipulado que nós possamos ver e entender, né, e tomar como exemplo é o próprio discipulado de Jesus. Se nós formos estudar a palavra em si, o que é discipulado? O discipulado é um ensino das Escrituras. O discipulado não apenas só o ensino, mas nós aprendemos também aqui na nossa casa, né, estudando mais as Escrituras, que o discipulado no Antigo Testamento ele era um ensino. Então o Torá, antigamente, ele era muito ensinado pelos próprios judeus ali, né? Mas depois, quando veio a chegada de Jesus, nós entendemos que o discipulado ele deixou de ser só um ensino. Agora nós temos o ensino e a nossa vida com a vida daquele que vai ser discipulado. Então, olhamos para a vida de Jesus. Jesus, quando ele começou seu ministério, ele começou chamando alguns discípulos. Né? E se nós vamos olhar bem a vida dos discípulos, né? Um era pescador, outro era cobrador de imposto. A palavra que era bem conhecida, a palavra que Jesus usava muito é vem e veja. Vem e veja. Então foi assim que Jesus chamou o próprio Pedro. Pedro, venha. Né? Foi assim que Jesus chamou o próprio Mateus. Mateus, larga tudo e siga-me. Então nós aprendemos e entendemos que o discipulado não é apenas cultos de quarta-feira
ou cultos de domingo, ou vida eclesiástica da igreja. Mas também nós entendemos que o discipulado, podemos resumir que é uma vida na vida. Então é assim que nós entendemos discipulado e trabalhamos muito intenso aqui na nossa célula, né, e onde a gente vai também. A gente procura bem pegar a vida da pessoa e trazer para a minha vida, para entender como é que eu faço, para entender como eu ajo, a fim de formar Cristo dentro dela. E eu acho interessante que assim, a gente sempre vai ter o intuito, né, de passar um discipulado que crie Cristo na vida da pessoa, a ponto de ela realmente ter um encontro com Jesus, ela conhecer Jesus, né, e ter esse conhecimento de quem Jesus é, esse firme fundamento de quem Jesus é. Né? E você ia ler o versículo, se não me engano. Eu só queria dar um passeio em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz assim, ó, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então, olha, Jesus ele nos convida a ver a pessoa dele, o exemplo dele, para que nós possamos seguir os mesmos passos que também ele deu. Então, a gente não pode também ser diferente no discipulado de Jesus, a olhar para ele, a olhar para o que ele fez, para a obra consumada dele. Algo interessante também que você falou em 1 Pedro, me recordei agora. Quando a igreja primitiva ela estava sendo fundamentada ali em Atos, uma das palavras que é mais usadas naquele período é uns aos outros, né? E eles ensinavam uns aos outros. E eles sentavam na casa e oravam uns com os outros. A gente vê a importância ali que isso é uma forma de continuar aquilo que Jesus veio estabelecer, né? Como é que vai ser, como é que isso vai propagar? Acredito que através do discipulado, né? Que Cristo está sendo falado até hoje, né? A ceia está sendo falada até hoje. E é por conta disso que o discipulado é importante. E para te dar continuidade, você já falou um pouco sobre isso, você e a Carol falaram um pouco sobre isso, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. Por que é tão importante? Por que temos que discipular? Primeiramente, eu queria até deixar um versículo que está em Mateus 28, 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, assim, a primeira coisa que eu anotei até aqui é porque o discipulado, ele é importante ser passado, principalmente porque foi uma coisa que Jesus deixou pra gente fazer, né? Ele mandou a gente ir, mas ele também mandou a gente discipular. Ele não falou pra gente assim, ó, só prega o evangelho, só faz as pessoas aceitarem Jesus e pronto. Não. Ele disse, vão e façam discípulos, né? Deixem esse legado. Por que eu falo de legado? Porque legado é algo que, se a gente não deixar, uma geração toda pode se perder, né? Jesus, ele discipulou os discípulos para continuarem a obra dele, né? Agora, imagina se Jesus só fizesse a obra e não deixasse ninguém para continuar. Não ia valer de nada, né? Então, a gente, como cristão, a gente tem que deixar um legado, a gente tem que discipular, a gente tem que fazer com que as pessoas tenham o mesmo conhecimento para que elas continuem na obra, né? Porque, imagina só, um pastor que, de repente, ele não resolve ter um discipulado com a igreja e somente ele é um pastor na igreja e ele não faz esse processo de discipulado. Se ele morre um dia, como que fica essa igreja, né? Como que dá continuidade e não se trata só de igreja, né? Isso é o mais raso que a gente pode dizer aqui. Porque, na verdade, é mesmo de um legado de geração em geração. É um legado que a gente sabe que a obra de Jesus vai ser continuada da melhor forma possível. Da forma que Jesus quer que seja, né? E até mesmo nesse versículo fala sobre mostrar para as pessoas, tudo que Jesus fez e tudo que ele quer que a gente obedeça, né? E não tem como a gente não ensinar uma pessoa a saber tudo sem antes conhecer. Então, a gente tem esse papel de mostrar, de fazer conhecido a pessoa que está sendo discipulada. Então, para mim é isso, né? Sim.
Né? É muito interessante isso, porque uma palavra muito rema que a Carol tá falando sempre aqui em casa é raízes. Tá falando que poxa, estraguei. Meu Deus do céu, então não vou falar sobre isso, deixa ela para falar no final. É muito, se a gente for ver, é como se fosse uma teia, né? Uma coisa vai ligando na outra, e uma coisa vai ligando na outra, e quando vai ver, é todo. É um panorama, né? Então, é exatamente isso. A gente deixa a vida de Cristo, em nós. É muito desafiador. Por quê? Porque você está declarando que nem Paulo, né? Ó, sejam meus imitadores, assim também como eu sou de Cristo. Então, é importante, por quê? Porque também te faz reconhecer que Cristo é que vive por você não mais vive das suas próprias vontades. E também é uma responsabilidade de você ter o encargo de que Cristo, agora a pessoa pode olhar para você, que a pessoa olhando para você, ela vai estar imitando a Jesus. Então, é importante para quem está sendo discipulado e importante também para quem discipula. É interessante até mesmo porque se a gente deixa algo solto, né? Se a gente não passa esse conhecimento para as pessoas, acaba ficando algo solto. Então, as pessoas acabam não conhecendo verdadeiramente a Cristo. Então, elas só conhecem elas conhecem Jesus de longe. Elas não acabam conhecendo um Jesus de perto. Eu acredito que o discipulado é isso, né? É a gente mostrar para as pessoas um Jesus perto, um Jesus que é palpável, um Jesus que ele está na nossa vida diariamente, né? E é isso que eu tenho assim para acrescentar, né? E é isso. Eu queria acrescentar um negocinho que eu achei muito interessante que você falou. Você falou uma palavra rema aqui em casa também, que é legado, né? Legado é uma coisa que a gente tem tratado com uma importância. Você falou quando você estava falando sobre a importância do discipulado, e me trouxe à memória uma ministração do Douglas, que ele falava sobre Elias e João Batista, né? Por que Jesus falou que não houve profeta maior do que João Batista, e por que compararam ele com Elias? Porque os dois são os únicos que se preocuparam com o legado, né? Elias se preocupou em formar alguém maior do que ele, que era Eliseu, fez o dobro de milagres. E João Batista falava, né? Eu estou batizando com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo. Então a gente também tem que entender que discipulado é gerar Cristo nas pessoas e que aquelas pessoas vão ser maior, como você falou, né? Nós não vamos estar aqui para sempre. Um dia um pastor ele vai sair e aí? Você tem que fazer com que aquela pessoa seja maior do que você. Assim como um pai educando um filho, né? Exatamente. Amém, glória a Deus. Os melhores do que nós. Tem uma palavra que a gente usa aqui em casa muito, tornar alguém maior que nós, ao ponto de eu e a Carol ser inútil para aquelas pessoas. Né? Então a gente preza muito. Inúteis, né? A gente preza muito aqui em casa, tipo assim, não tem um servo maior do que o Senhor e o Senhor maior do que o seu servo. Na verdade, nós somos todos iguais, porque também quem está discipulando é a ovelha. Existe só um bom pastor. Então a gente tem isso em casa de sempre, vamos ensinar, mas nós vamos ensinar aquela pessoa para ela se tornar melhor que nós, ao ponto de eu não ter que falar mais nada para ela. Que nem relacionamento. Às vezes a Carol tá pregando e aí eu olho pra Carol, ela sabe o que eu tô querendo dizer. Ela fica assim, tipo assim, né? Tipo assim, entendi, amor. Às vezes eu tô pregando, a Carol fica assim, né? Tipo assim. Aí eu, entendi, tá bom, vou finalizar. Então, essa proximidade de relacionamento que também traz um discipulado ao Espírito Santo, a Jesus, ao ponto de não criar Moisés, mas criar Cristo, né? Moisés, ele era intercessor de um povo, ao ponto de um povo não querer subir no monte. E só Moisés subia no monte. Mas o discipulado, ele te encoraja a você também olhar para o monte, olhar que tem algo grande no monte, que é a presença de Deus, olhar para trás e falar assim, ei, siga-me, vamos lá ao monte. E mesmo que as pessoas falem não, o discipulado, ele te encoraja a você pegar no braço dessa pessoa e levar junto ao monte com você. Ou seja, não tem mais intercessor. Na verdade, o único intercessor que tem agora é a Espírito Santo. Então a gente preza muito aqui em casa que nós não queremos formar Moisés, nós temos que formar Cristo. Moisés é o intercessor e Cristo, ele é a vida, né? A gente não está só para discipular, para poder resolver a vida das pessoas, né? Até porque a Carol, nós somos psicólogos, você trabalha de psicólogo.
Na verdade, a gente está para criar a vida de Jesus. Não somente Exatamente. melhorar, mas criar a vida dentro dela. Glória a Deus. Aleluia. Tô arrepiado aqui já, hein? Coração queimando. Amém, glória a Deus. O pessoal que tá assistindo em casa, tenho certeza que tá sendo abençoado. Eles daí tá falando, tá bom. Já entendi o que é discipulado. Carol e Carmen me explicaram direitinho. Já entendi a importância e porque temos que discipular. Como é que eu faço isso? Como é que eu aplico o discipulado? Ou como é que eu sou discipulado? E aí? Como essa pessoa é discipulada? Entenda uma coisa, nós queremos em casa que discípulos, eles geram discípulos. Mas como eu vou ser discipulado? Até eu estava vendo um vídeo do Cantarino e com o Douglas junto, ele fala assim, né? Aí o Douglas perguntou, Cantarino, e onde isso converge com o evangelismo? Né? Então, existe duas linhas tênues que a gente tem que separar e ser intencional no que a gente vai fazer. Tá? Por quê? Porque eu só posso discipular aquele que entendeu o que é o discipulado. Né? Porque se a pessoa não entendeu o que é discipulado, ela vai continuar sendo evangelizada. Então, são duas linhas que são distintas, porém, no final, elas se encontram de volta. Então, como eu faço para discipular? Como discipular? Como fazer isso com mais intensidade? Então, a primeira pessoa ela tem que entender que ela tem que perder a vida dela para poder ganhar a vida de Cristo. Então, quando eu entendo isso, um exemplo bem claro, Pedro, ele trabalhava pescando peixe, né? Mas a gente vê que, se a gente for ver de certo, Pedro, a primeira mensagem que Jesus poderia dizer era sobre salvação. Mas não, Jesus chamou Pedro, né? Jesus entrou no barco de Pedro e Pedro aceitou. Mas se a gente for ver o contexto de tudo isso, Pedro ele não questionou. O que eu aprendo com isso, Caio? Que discípulo que entende que é discípulo, ele submete ao discipulado ao ponto de perder a sua própria vida. Então, Pedro ele perdeu ali a rede dele que ele tinha, os peixes que ele tinha, ele perdeu. Caio, ainda você não conseguiu responder como eu faço isso. O primeiro passo de como é a pessoa que está sendo discipulada entender que ela tem que perder a vida dela para poder ganhar a vida de Jesus. O primeiro passo é saber se a pessoa quer, né? Porque também não adianta você querer discipular alguém que não quer ser discipulado, porque também existe esse lado, né? Existem pessoas que elas querem ir para a igreja, bater palma, cantar, louvar, e para elas é o suficiente. É o suficiente um culto de quarta e um culto de domingo, né? Então, o primeiro passo mesmo é você saber se a pessoa ela realmente quer ser discipulada ou ela só quer que você seja legal com ela, que você só fale de Jesus para ela e seja evangelizada. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Se a pessoa quer, mostrou interesse, ela quer mesmo ser discipulada, então aí sim a gente vai entrar e realmente pegar ela, trazer ela para a nossa vida. Aí sim a gente vai colocar todas as nossas forças nessa pessoa, porque a gente sabe que ela vai querer, ela quer ser discipulada, né? E ela entendeu, ela entendeu que... Eu quero ter a vida de Cristo. Sim. Eu não quero ter um coração terreno, eu quero ter um coração eterno. E eu no caminho para ter um coração eterno ser discípulo de Jesus. Então ela entende, né? Então esse processo ele continua até no próprio dentro do discipulado. Até porque pode se tornar algo cansativo se a pessoa não quiser, né? Sim. Ela pode até duvidar de você ou então querer uma coisa que você não pode dar, né? A gente sabe que o discipulado é pra gente gerar Cristo na pessoa. E se a pessoa está esperando uma outra coisa de você, ela está esperando ser somente cuidada, ela está esperando que você só passe a mãozinha nela e trate ela bem, então isso não é discipulado. Então ela vai acabar se entristecendo ou pode até causar coisa pior, né? Aí a pessoa acaba se desviando de vez mesmo. A Bíblia ela sempre mostra dois povos. Ela mostra um povo que é multidão e ela mostra um povo que se submete ao discipulado. Né? Se a gente for ver nas multiplicações de pães e peixes, a gente vê que quando Jesus multiplicou o pão, tinha uma multidão ali buscando seu próprio interesse. Elas pegaram o pão, elas receberam o pão, elas se alimentaram, mas depois elas foram embora. Agora, o que aconteceu com o discípulo? O discípulo serviu a multidão. Olha o que Cristo faria. Serviu a multidão, e aí quando acabou de servir a multidão, eles perguntaram: e agora, Jesus? Para onde nós vamos? Agora, o Senhor, qual o próximo passo do Senhor? Onde o Senhor vai colocar a sua cabeça? Também quero colocar a cabeça ali. Então, a gente tem que se auto-examinar,
examinar e entender qual tipo de pessoa eu sou, se realmente eu sou um seguidor de Cristo ou apenas multidão. E eu não julgo essas pessoas pelo fato de elas escolherem ser multidão. Né? A gente vê na multiplicação, eles comeram pão, eles comeram, foram abençoados, mas foram embora. Mas os discípulos permanecem e ficam para seguir os passos de Jesus. Sim. E como ser discipulado? Como ser discipulado? Não tem como ser um discipulado sem as escrituras, né? Eu acredito que não existe um outro meio. O princípio de um discipulado é as escrituras. Então, se a pessoa ela se submeteu a um discipulado, ela precisa conhecer o que está nas escrituras. A gente precisa mostrar para ela o que Jesus fala para a gente. E se a pessoa ela não se submete às escrituras, ela não vai se submeter a você. Então, se ela não crê no que está escrito, meu amigo, ela não vai crer em você. Porque está escrito. É a verdade, né? Então, primeiramente, eu acho que a gente tem que mostrar a verdade para as pessoas. Independente se ela vai gostar ou não, a verdade ela tem que ser dita. Quando a pessoa se submete, ela quer ser discipulado, já avisa logo antes, vou falar a verdade, tá? Eu costumo dizer isso, eu posso te falar a verdade, porque não adianta ficar passando, dando volta, né? A gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que falar o que realmente a Bíblia diz pra gente falar. É uma frase que a gente usa muito aqui em casa. Se a pessoa não consegue ser discipulada pelas escrituras, ela não consegue ser discipulada por ninguém. Então, como? Através das escrituras. Se ela não consegue se submeter através das escrituras, pode vir Pastor Lucinho, pode vir Douglas Gonçalves, pode vir Gabriel Catarino, pode vir qualquer um, não vai submeter essas pessoas. Né? Então, as pessoas até criam expectativas. Não, eu vou em tal evento porque eu vou ser discipulado por tal evento. Mas quando ela vai, ela volta da mesma forma. Por quê? Porque antes de escutar alguém, ela não consegue se submeter da palavra de Jesus. Então, o primeiro ponto de como ser discipulado, eu acredito que é se submeter a alguém para ser seu discipulador, né? Porque se você não crê no que essa pessoa ela tem para te oferecer, para te ensinar, então não vai adiantar nada, né? Não vai ter sucesso nenhum. Então, só para acrescentar que você falou algo aí muito interessante sobre submissão, né? Você vê que isso é para quem está sendo discipulado, porque as pessoas têm uma imagem de discipulado que se eu for discipulado por um superstar, eu vou ser um superstar também, né? Essa é a perspectiva. Você vê que Judas era discipulado pelo próprio Jesus, Adão era discipulado pelo próprio Deus, né? Não era no que deu. Mas o que fez com que os outros deram certo? Foi isso que vocês acabaram de dizer, submissão, né? Se eu não tiver essa perspectiva de submissão, eu não tenho como ser discipulado, né? E vai ter Desculpa pessoas cortar aí. que... Não, perfeito. Vai ter pessoas que discipuladas, que elas vão crescer e vão se tornar melhores do que você. Mas também existem as pessoas que realmente vai ser como Judas. Na primeira oportunidade, ela vai sair do barco. Né? E uma coisa que a gente prega muito aqui em casa é, por exemplo, no discipulado, meu amigo, você não me deve nada e eu não devo nada a você. Você não me deve nada e eu não devo nada a você. Por quê? Porque daqui Jesus, vamos olhar para as escrituras. Jesus, gente, daqui a pouco eu vou embora. Daqui a pouco eu vou partir. Daqui a pouco vocês não vão me ver mais. Né? Daqui a pouco vocês vão ter que continuar a obra que foi estabelecida em vocês. Né? Então, se a gente for ver Jesus já preparava os discípulos já pensando na partida de Jesus. Exatamente. Na partida dele. Né? Então, por isso que pode acontecer N motivos, mas uma coisa eu tenho ciência. Eu não devo nada para aquela pessoa e essa pessoa não deve nada. Na verdade, somos ovelha de um pastor e a única pessoa que ela deve algo é o próprio pastor, que é Jesus. Né? Então... E eu acho um ponto interessante de falar também que é importante que a gente discipule sempre trazendo para esse lado. Olha, eu estou te discipulando, mas isso não quer dizer que você vai ser sempre dependente de mim. Eu estou criando Cristo em você para que você seja totalmente dependente dele, né? Para que continue esse legado.
Por quê? O que acontece? Jesus, exatamente o que o Caio falou, né? Jesus, ele sabia que ele ia morrer. Ele avisou os discípulos, ó, eu tô preparando vocês, porque logo, logo eu não vou estar mais aqui com vocês. E vocês vão ter que se virar, cara. Vocês vão ter que continuar. Então, a gente precisa fazer isso. Porque o que acontece? Se a gente cria um discipulado, onde as pessoas elas se tornam dependentes da gente, na verdade, a gente não está criando Cristo dentro delas. A gente só está criando amigos, né? Então, a gente precisa entender esse lado também, para que não acabe acontecendo isso. Porque é comum acontecer. Até porque a gente cria uma certa afinidade, né? É uma coisa legal. Mas a gente natural, também... E as pessoas não querem perder isso, né? As pessoas não querem se virar sozinha, porque é ruim, é chato, né? Mas a gente tem que sempre focar nisso também, mostrar para elas que Jesus é bem maior do que nós. Então a gente precisa criar Cristo em nelas para que a gente não seja... até que a gente não seja útil para elas, né? Até que ela mesma seja... Até que um dia a gente fale assim, olha, hoje eu tô indo viajar e vocês vão ter que continuar aí. A obra de Jesus na Zona Noroeste. Beleza, vai lá. E com isso deu muito na gente. A gente viveu uma experiência dessa. Sim. Nós éramos, um dia nós e a Carol fomos discipulados. O nome dele é Vinícius, né? Depois que o Júlio me discipulou, depois que teve todo esse encontro com Jesus, depois de toda a nossa história, nós ligamos a uma célula. E quando nós nos ligamos a uma célula, foi um momento de transição muito difícil para a gente. Muito difícil. Por quê? Nós éramos cuidados, ali nós éramos apacentados, a gente estava ali bem no conforto, estava tudo bom, estava tudo gostoso. Mas chegou um certo ponto que chegou a nossa liderança e falou assim, Caio e Carol, a gente precisa falar com vocês. Então, agora vocês vão ter que se separar dessa célula e criar essa célula em outro local, porque agora vocês vão ser líderes de algum lugar e de algumas pessoas. Né? Então, esse processo de desligamento foi muito difícil, mas foi nesse processo também que nós foi a parte que mais nós crescemos assim com Cristo, né? Porque agora não tinha mais ninguém. Mas aí em Romanos fala assim, o Espírito Santo ensinará a vocês sobre todas as coisas. E também nos foi deixado um legado, né? Sim. Tudo que a gente fazia, a gente lembrava do que a gente foi ensinar. Exatamente. É isso que é importante. Até costumes. Até costumes, né? A pessoa que nos discipulava antes bebia muito suco de limão. E a gente vivia dentro da casa dele. A gente vivia verdade. Sempre na casa dele. Muito na casa dele. Agora, Betinho, hoje, aqui em casa, a gente está há 4 anos sem tomar refrigerante. Uns 4 anos sem tomar refrigerante, guaraná, essas coisas. E nesses 4 anos, a gente pegou o costume do nosso... Um dia foi nosso liderado, foi o nosso discipulador. E hoje aqui em casa, 4 anos bebendo suco de limão. Então, tipo assim, até costume a gente pega de Jesus não, das pessoas, ao ponto de... nessa profundidade que Cristo também espera, né? De nós sermos a expressão exata de quem Jesus é. A Bíblia fala que Jesus era a expressão exata de quem Deus é. Agora, qual é o papel da igreja? A igreja ser a expressão exata de quem Jesus é. Então, isso passou do Pai para o Filho e do Filho para a igreja de Cristo, que é a grande comissão hoje. Então, é muito importante, até também influenciando nossos costumes. Hoje a Carol está cansada de beber limão. Não tem mais pedra no rim, pelo menos, né? É verdade. É importante dizer que as pessoas, elas acabam pegando os costumes e tudo mais. Ih, me fugiu a cara, não sei o que eu ia falar. Tá vendo? Tu me cortou. Ah, desculpa. Então deixa eu falar só um negocinho aí que eu achei interessante que você falou, Carol. Que o discipulado é isso, né? A gente gerar Cristo, né? O Espírito Santo através da nossa vida gerar Cristo na pessoa, discípulos de Cristo, não os nossos discípulos, né? Tem um versículo que Paulo fala, sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vós, né? É essa perspectiva do discipulado que eu acredito também. Então, o Vilas Boas, ele falou uma vez... O que foi? Cortou? Não ouvi? Não pode falar, depois eu falo. O Vilas Boas, ele falou uma frase que pra mim achei muito interessante, que entra naquilo que o Caio falou sobre igreja, uma igreja que é discipulada, que não existe igreja perfeita.
mas existe igreja saudável. Igreja saudável são aquelas que se discipulam, né? A unção, o ministério pastoral é você trazer isso para as pessoas. Vocês são pastores também, vocês têm que pastorear, cuidar, né? O episcopado é para cada um. Existe aquele que é representado como monge da igreja, mas aqui, esse ministério é para todos, né? Era isso aí, Eva. Sim, pode falar, já vi outra coisa na mente. Duas coisas que eu queria falar. Uma é que realmente a gente precisa ter essa, eu digo, não sei se é autoridade, mas não é autoridade, mas a gente passar essa pessoa de Jesus para o discipulador, né? Para a pessoa que está sendo discipulada. Porque se a gente não passa isso, então tudo que a gente vai falar para aquela pessoa, tudo que a gente vai ensinar para ela vai ser pior. Porque ela vai falar assim, cara, a Carol tá me ensinando uma coisa que ela não vive. Então, vai acabar traumatizando a pessoa e não ela ser discipulada. Então, é muito importante a gente se autoanalisar sempre para ver se realmente a gente está mostrando Cristo para essa pessoa. Ou se a gente está somente falando de Cristo, né? E não vivendo o que a gente está querendo passar. E é isso. Você ia falar? Que o Betinho ele deu uma ênfase também no trabalho pastoral. E realmente não existe igreja perfeita. E eu estou estudando muito sobre isso nos últimos tempos agora, sobre uma igreja apostólica, uma igreja profética. Não quero entrar na ênfase da profética, da igreja profética, mas na igreja apostólica. Se a gente for ver a igreja de Atos dos Apóstolos, então era uma igreja apostólica. Uma igreja que tinha ênfase de não só apenas cuidar, mas também meditar nas escrituras, até que aquelas pessoas também abram outras igrejas. Se a gente for ver a história de Paulo e quantas igrejas Paulo abriu, é porque ele entendeu que também é muito importante um ministério pastoral, um ministério apostólico, que cuida, que ensina, que medita, que vive, que está junto. E tem uma frase do Timothy Keller que fala assim: devemos aprender a meditar sobre Cristo até que a sua glória irrompa em nossa alma. Ou seja, as escrituras, ela tem a capacidade de dividir corpo, alma e espírito, e é isso que também traz uma ênfase dentro do discipulado. Eu não estou formando o Caio dentro daquela pessoa. João, aprendi com a Carol que João, ele era um verbo. Jesus era um verbo, ou seja, escritura. Mas esse verbo se tornou realidade, esse verbo se tornou carne. Então, ou seja, não vou formar Caio na pessoa. Na verdade, para que eu estou meditando nas escrituras? Para que aquele verbo seja vivo dentro daquela pessoa, ou seja, Jesus seja gerado dentro daquela pessoa. É o verbo que se fez vivo. Não é o Caio que se fez vivo, é o verbo, e o verbo estava com Deus. Então era Jesus que era o verbo, que se carnalizou em uma pessoa. E é isso que é a grande ênfase também no porquê temos que discipular alguém. E você falou um negócio que eu lembrei, sobre a questão, isso que eu vou falar agora é um assunto para um outro dia, sobre a questão de comunidade. Mas você vê como é que era tratar, se você for estudar a história da igreja, você vê que só existiu templo mesmo, paredes, quando Constantino assumiu o Império de Roma. Antes disso, como é que era a igreja? Era na casa um dos outros, né? Não existia essa palavra, vamos para a igreja. Somos a igreja, né? Não tinha isso. E você falou, vocês dois falaram algo sobre gerar pessoas maiores do que nós, né? Tem um livro que se chama Formadores de Heróis. Você já ouviu falar desse livro? Se vocês não leram, leia, que é uma benção. E ele fala isso, né? Uma igreja saudável, apesar desse não ser o tema do nosso bate-papo sobre igreja, mas é importante falar sobre isso. Uma igreja saudável não é aquela que cresce em números, mas é aquela que envia em números, né? É isso que foram feito com vocês, né? Vocês consumiram, agora vão lá e façam o mesmo, né? Tem igrejas aí que tem só consumidores, né? Eu acredito que o discipulado é uma ótima ferramenta para implantar essa cultura e mudar isso. Amém? Sim, é uma coisa que a gente, vou dizer, uma raiz nossa, tipo assim, eu posso até ter usado em falar isso. É um DNA que a gente tem dentro da nossa casa. Porque viemos disso, passamos por isso, estamos fazendo isso. Então, é importante. É importante porque eu digo assim, a gente já tem um trabalho há um tempo, então a gente aprendeu, não é algo que a gente, né, nos foi dado rapidamente, a gente aprendeu o que é discipular. E a gente acabou confundindo no começo, a gente acabou sendo pesado, um fardo pesado pra gente. Porque a gente estava querendo pegar as pessoas pela cabeça e falar assim, ó, você tem que ser discipulado. Te entendo.
querer. Porque dá trabalho. Porque é exatamente isso que o Betinho falou. As pessoas elas querem consumir, mas não querem né, ser enviado. E aí é que tá a ênfase de a pessoa tem que querer. Se ela quiser, então bora. Existe um banquete exposto. Existe um banquete exposto, e onde se assenta nesse banquete são discípulos. Né? E quem come migalha é a multidão. Deixou de ser abençoada? Não, mas pegou a menor parte. Eu quero a melhor parte. Marta e Maria, a gente falou assim, você tem que escolher a melhor. Você escolheu a melhor parte. Então, o discípulo ele tem essa noção. Não, eu escolhi a melhor parte. A melhor parte não é as coisas terrenas, mas a melhor parte são as coisas eternas. São as coisas que para sempre que fica dentro de mim. Que eu posso estar passando por uma tribulação muito grande, mas só que eu não vou sair da videira, eu não vou me desestabilizar por conta disso. Por quê? Porque estou seguindo a nuvem, estou seguindo Amém. Os passos, eu estou seguindo, eu estou sentindo o cheiro dele, eu sei onde ele está, né? Sabe aquelas pessoas que falam, quem quiser falar comigo, já sabe onde eu estou, tem meu número, sabe onde é minha casa, então é só vir aqui. O discípulo, ele sabe esse caminho, eu sei onde Jesus está, eu sei o que ele pode fazer, eu sei onde ele coloca a cabeça. Então, isso é muito importante para a gente, né? Eu até ia falar outra coisa também que eu não lembro, mas eu ia falar outra coisa. Daqui a pouco o Espírito Santo lembra. E glória a Deus, aleluia. Então, pra gente chegando perto do fim aí, a gente falou sobre as questões básicas. Eu sei que discipulado é um tema que não dá para resumir numa hora ou num simples dia, né? É algo complexo, a gente tem que ter mais dias. Se for da vontade de Deus, a gente vai marcar um próximo aí, né? Mas assim, a gente sabe que há benefícios, né? A gente sabe que é uma bênção o discipulado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Qual é os benefícios de discipulado? Bom, eu vou começar dizendo que o discipulado, o maior benefício que ele traz, eu tô falando muito sobre isso, acho que todo mundo que vive aqui comigo no dia a dia vai falar, a Carla só fala isso, mas eu vou continuar falando. O discipulado, ele cria raízes nas pessoas, raízes no firme fundamento que é Jesus. Então, esse é um dos benefícios, né? Acredito eu, o maior benefício, a ponto de a pessoa se tornar forte. Não a força nela, a força no firme fundamento que é Jesus. Uma raiz forte, ela cresce saudável, uma árvore com raízes fortes, ela cresce saudável e ela frutifica. Então, o discipulado, ele é justamente para isso, para que a pessoa crie raízes fortes no firme fundamento de quem é Jesus e ela cresça saudável e frutifique, continuando a obra de Jesus. Então, esse é o maior benefício de todos. As pessoas elas precisam conhecer verdadeiramente Jesus, os firmes fundamentos e seguir aí com a obra de Jesus. Sim, e é muito importante falar que um benefício que a gente trata como benefício é a nossa morte para que outro possa viver. É um benefício. Cara, mas poxa, morte? Tá falando de morte é benefício? Sim. Quer ver um exemplo disso? Vamos lá então para as Escrituras. Jesus na cruz, né? Estavam ali pessoas cuspindo nele, estavam pessoas furando ele, zombando da cara dele. Mas só que Jesus, ele sendo Deus, ele poderia fazer 30 anos. Ele poderia estalar o dedo, não aguento mais essa raça. Mas o que Jesus fez? É um benefício que eu morra, para que toda uma geração possa viver. Então, a nação brasileira, vou dizer a nação brasileira, ela tem como cultura, e cresce nisso, sempre crescer ganhando. Eu quero ter o melhor tênis, eu quero ter a melhor roupa, eu quero ter o melhor celular, eu quero estar na melhor escola, eu quero estar na igreja que está no hype, a igreja que é muito falada hoje, eu quero tudo, ganho. Mas só que, na verdade, o reino e a cultura de Jesus é que você perca para que outros também possam viver. Então, eu morri pela minha vida, né? E nisso, quando eu entendi essa máxima do Evangelho, automaticamente eu entendi que o benefício do discipulado gerou amor em mim, gerou a santidade em mim, gerou a graça, o favor
que as pessoas não mereciam, mas eu estou entregando a elas. E que mais? Forma um coração humilde. E aí a Carol falou uma coisa que eu até anotei aqui, que é a última coisa, que também pode selar isso. Depois que eu entendi que vai gerar amor dentro de mim, a santidade dentro de mim, a graça dentro de mim, o coração humilde, eu criei raízes fortes, aprofundadas, e nada vai mais me tirar do que Jesus, do legado de Jesus dentro de mim, né? Então, para a gente não entender muito, muita coisa, né? Aqui que eu falei para vocês aqui, esses 5, o amor, santidade, graça, formar um coração humilde e raízes fortes, são 5 coisas que nós poderíamos nos aprofundar, mas raso são esses também um benefício que gera em nós através da vida de Jesus. E volto a dizer, para quem está sendo discipulado e para quem também discipula. Então, discipulado você também pode dizer que é isso, é uma morte, para que outros também possam viver. Exatamente. Tem uma frase do Billy Graham, que só complementando isso que o Caio falou, que fala assim: a salvação ela é de graça, mas o discipulado nos custa tudo. Isso é morrer para que outros possam viver, né? Vou anotar, Billy Graham, olha. É importante dizer isso, né? Porque não é algo prazeroso, né? O que a gente vai... na verdade, vai ser algo doloroso, né? É um processo doloroso, é um processo que custa tudo, custa a nossa vida, custa o nosso tempo e principalmente os nossos prazeres, né? Porque o ser humano ele é muito tomado por seus prazeres, por suas vontades. E o discipulado não tem para onde correr. É exatamente isso, a gente tem que morrer para as nossas vontades, nossos desejos. A sua vida aberta. A ponto de Cristo viver em nós. Então, nós morremos para nós mesmos e Cristo é gerado em nós. E para gerar um filho, para gerar alguma coisa, dói. É um processo doloroso, né? As mamães sabem como é que é isso. Então, quinta-feira tem gente em casa. Numa segunda-feira, de repente, tem alguém em casa. Numa terça-feira, de repente, tem alguém em casa. E a Carol tá lá com o Levi, e eu tô lá fazendo alguma coisa, e essa pessoa tá participando da nossa vida. Tá participando da nossa vida. Isso é muito prazeroso. É muito doloroso, que produz uma glória de peso eterno. Mas isso daí é benção, porque eu vi uma vez, acho que foi o Douglas que falou, como é que é uma igreja saudável, né? É uma igreja que onde a palavra é centralizada, Cristo é o centro, e os irmãos têm intimidade de um abrir a geladeira da casa do outro. É claro que eu não vou ser abrindo a geladeira na casa dos meus irmãos, mas esse é exemplo de intimidade, sabe? Eu posso ser eu mesmo com meus irmãos. Mas se tiver uma Coca-Cola aí, não tem mais refrigerante, né? Só suco de limão. Vai tomar suco de limão. Aqui em casa não tem mais refrigerante não também. Acho que uns 8 meses mais ou menos. Mas antes, misericórdia. Meu Deus Amém, do céu. glória a Deus. Então, basicamente, o que a gente tem aprendido e escutado de Jesus nesses últimos dias é esse fundamento de discipulado e poder se aprofundar nisso, até que eu e a Carol sejamos inúteis aqui no nosso bairro onde a gente está. Amém. Amém. Obrigado Você é aí, muito Carol. abençoado. Eu queria pedir 2 coisas pra gente finalizar. Na verdade eu não queria finalizar, que tá muito bom, né? Mas a gente tem que chegar no final. Queria pedir 2 coisas. Queria que vocês orassem para as pessoas que estão assistindo, estão sendo abençoadas, como eu estou sendo abençoado nessa conversa. E queria que vocês indicassem pelo menos 2 livros, pra gente ter essa cultura também de incentivar a leitura. Acredito que é através do conhecimento da leitura que Cristo é revelado também. O meu livro que eu trouxe aqui hoje para indicar é esse daqui, o nome dele é Invisível. Deixa eu ver se tá perto. É muito bom, eu já terminei de ler ele. Ele fala principalmente para mulheres, tá? Mulheres que hoje vivem por conta dos filhos. O que acontece? Ela fala muito sobre isso, sobre a gente viver invisível, mas ao mesmo tempo aproveitar esse momento para ter esse momento com Jesus. Então, até o título assim, tá escrito assim: o dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado. E acontece muito com mulheres que acabam de ter filhos e elas se sentem escondidas, invisível. E aí esse livro ele fala muito sobre isso, sobre você aprender a ter esses melhores momentos no pior momento da sua vida.
Entende? Então Amém. é isso. Glória a Da Deus. a autora é Sarah Agnes. Eu não sei falar esse nome, mas ó, é Sarah. Harvard. Yeah. Eu sou bem. Eu tô aqui para indicar dois livros, porque um liga no outro. Primeiro eu quero indicar o livro Quem é Jesus, está emprestado até um discípulo nosso. Está emprestado o livro Quem é Jesus, do Alessandro Vilas Boas, que fala sobre a revelação de quem é Jesus, fala também sobre o discipulado na vida de Jesus, como Jesus trabalhou também através do discipulado, revelando quem ele é. E aí uma continuidade também do Alessandro Vilas Boas é Jesus, um pai de família. Está aqui, da editora Doma. Jesus, um pai de família. Que também agora trata de uma história onde nós temos um bom pastor e não se limita de eu ser discípulo ou ser discipulado. Na verdade, estamos falando de uma família que se submete ao discipulado para um Deus que é um pai de amor, que é Deus. Então, é uma família que se submete ao discipulado de Deus, vem de uma igreja apostólica, vem de uma igreja de família. Então, indico muito esse livro aqui. Não terminei de ler, né, porque a gente está nesse projeto aí de Bíblia em 3 meses, então eu dei uma parada nele, li acho que pelo menos umas 15 páginas, mas eu creio que vai abençoar muito também a sua vida. Amém. Então eu vou orar aqui, né, para finalizar. Depois eu quero continuar. Amém, Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, obrigado por esse momento, Pai. Eu agradeço, Senhor, pela vida do Betinho, Senhor, que é uma bênção nas nossas vidas. Senhor, que em nome de Jesus esse projeto ele continue, Senhor, ganhando alma. Ele continue trazendo pessoas para serem discipuladas também através do projeto, Senhor. Em nome de Jesus, que pessoas venham você, Pai. Em nome de Jesus, através desse projeto. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa a vida do Betinho e de quem está escutando essa live, né? Em nome de Jesus, que essas pessoas que estão escutando, Senhor, elas possam ter a ideia, Senhor, do firme fundamento que é o Senhor. Que só nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos te conhecer mais, Jesus. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor seja formado dentro de nós, Pai. Nós somos uma geração pecaminosa, Senhor. Nós somos uma geração, Senhor, que não merece, mas que o teu amor, ele é perfeito e o teu amor nos faz ter acesso a ti, Jesus. Nós sabemos que hoje, pela graça, nós temos esse acesso. Então, em nome de Jesus, que cada um que esteja assistindo, Senhor, venha, Senhor, conhecer-te verdadeiramente, Jesus. Que o Senhor venha se apresentar para essas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. É assim que nós oramos, Senhor. Porque isso é o que nós mais almejamos, que pessoas venham te conhecer, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós profetizamos, Pai, uma geração onde vai sair, Pai, do raso, mas vai ir ao profundo da revelação de quem é Jesus. Vai ir através da revelação de Jesus, da profundidade de quem é Jesus. Levante discípulos, Senhor Jesus. Não levante multidões só interessadas no próprio benefício, mas levante discípulos, Senhor Jesus, que vai perder a sua vida para ganhar a tua vida, Jesus. Pai, nós profetizamos as mais ricas bênçãos dessas pessoas que estão nos vendo, dessas pessoas que estão seguindo essa página. Pai, abençoa cada família, cada pessoa que vê essa página, e que ela possa entender que o Senhor tem mais, não só isso. O Senhor não criou elas só para o que elas estão vivendo agora no momentâneo, mas o Senhor, Pai, preparou algo bem maior para elas poderem, Pai, adquirir a tua vida, Pai, viver aquilo que é eterno aqui na terra, Jesus. Nós não queremos morrer, Senhor Jesus, sem viver o extraordinário de Deus aqui na terra. Nós queremos, Pai, estar vivo para viver os céus sobre a terra, Jesus. Que todas as pessoas, Pai, conheçam a maravilha de Jesus. Que todas as pessoas venham reinar, Pai, na terra com Jesus. É assim como nós profetizamos, Pai, que o teu reino seja engrandecido, Pai, que a tua majestade seja engrandecida, Pai. Não estamos aqui para mostrar somente um projeto, mostrar somente um ensino, mostrar somente o Caio, a Carol, o Betinho, não. Estamos aqui, Pai, para transparecer o reino de Jesus, e que o reino de Jesus invada casas, invada famílias, e que coração seja queimado, Jesus, pela tua revelação. Que de coração sejam quebrantados e confrontados pela tua palavra. É assim como nós oramos, Pai, no teu precioso e doce nome. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Eu tenho só que agradecer. Muito obrigado pelo tempo e a disposição de vocês.
por se permitir ser instrumento de Deus, né, na minha vida e daqueles que estão sendo abençoados também com esses conhecimentos, tá? E eu espero uma próxima aí, não sei quando, mas eu espero uma próxima aí, em nome de Jesus, Tá? amém? Empolgado para a próxima. E desde já estou aqui agradecer ao Betinho, o Projeto Farol Vivo, a Mari também, que é uma mulher de Deus, gente, é uma mulher de Deus para aguentar o Betinho, os dois filhinhos, tem que ter mulher de Deus. Verdade, é verdade. Então, que Deus possa abençoar a casa deles, Betinho, que Deus abençoe esse projeto maravilhoso, né? A Carola está seguindo, eu estou seguindo, algumas pessoas também que estão aqui com a gente já vão também seguir. Nós também indicamos essa página, gente, acompanhe o Farol Vivo, nós queremos que vai ser muito abençoador para a sua. E nós temos que também agradecer pela honra, né? Não só pela nossa disponibilidade, mas também ao Projeto Farol Vivo que parou para poder ouvir o que nós temos recebido de Deus. Então, a gente fica muito feliz quando alguém para e escuta aquilo que nós temos recebido de Deus. Tá bom? Então, muito obrigado, que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus.